Olá, neste vídeo eu trago um estudo de caso para você. Um determinado cliente chegou até a nós solicitando a nossa ajuda para fazer o tratamento de uma base de comissões. Ele tinha a seguinte necessidade: todas as segundas-feiras ele tinha que parar ali por volta de 4 a 6 horas, todas as segundas-feiras, para montar um relatório de comissão. Ele pegava esse arquivo aqui bruto e no Excel mesmo ele fazia vários tratamentos, depois gerava os relatórios. Isso consumia muito tempo e também gerava muita margem para erro. O que nós fizemos foi usar o Power Query para automatizar esse processo de tratamento e entregar os relatórios para o cliente. Não somente no Excel, mas conseguimos também gerar esses relatórios em PDF. Nós criamos essa automação através dos relatórios em PDF para que essa cliente pudesse disparar um relatório de comissão para cada vendedor de forma individual. Então, vamos te mostrar aqui agora nesse vídeo como usar o Power Query para fazer o tratamento desse arquivo. E olha só, é um baita desafio, mas o Power Query ele consegue resolver isso aqui numa boa. É só a gente saber utilizar os comandos certos. Então deixa eu só te explicar aqui a estrutura desse arquivo e quais são os desafios que a gente tem, quais são os pontos que a gente precisa se atentar. O primeiro passo, o segredo para você conseguir ser bem sucedido com o Power Query é você procurar padrões. Sempre que você tiver um desafio, um tratamento a fazer, você tem que procurar padrões nos arquivos. E geralmente esses arquivos têm um padrão. E nesse caso aqui é um arquivo gerado de um sistema. Então esse cliente ia lá no sistema, gerava esses arquivos e ele vinha dessa forma aqui, gerava para o Excel e vinha dessa forma. Então o sistema dele geralmente não tem uma forma muito amigável para gerar esses estados. Então aqui são vários problemas. O primeiro deles é aqui no cabeçalho. Então tem aqui o cabeçalho deslocado, né? Parte do cabeçalho está em uma linha, parte do cabeçalho está na segunda linha. Aqui nós temos o nome do vendedor, só na linha de total, né? Temos linhas em brancos, temos colunas aqui em branco, temos toda essa parte aqui do cabeçalho que é desnecessária para gerar um relatório. E aí, eu falei para você do padrão, né? Então o padrão aqui se repete. Tem aqui linha de total e o nome do vendedor. Linha de total, nome do vendedor. Então, sempre que tiver o nome total, troca o vendedor, vai para um novo vendedor, né? Então, a gente identificou esse padrão aqui, tá? E aqui vai ter o total e tudo mais. E lá no finalzão, o padrão vai se repetindo. Lá no finalzão, tem aqui algumas linhas aqui com o total geral e tudo mais. E essa parte aqui de página 1. A gente precisa remover tudo isso aqui no Power Query. Então, vamos para a prática. Deixa eu te mostrar como resolver isso aqui. Eu não vou carregar essa planilha direto para o Power Query. Em vez disso, eu vou criar uma nova planilha e nessa nova planilha eu vou buscar esse arquivo de forma a automatizar esse processo e você já vai entender. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse arquivo, porque você não pode ficar com o arquivo aberto. O arquivo que está sendo lido pelo Power Query, ele não pode ficar aberto, porque senão dá problema. Então, já fica aí a primeira dica. Então, eu vou fechar esse arquivo aqui. E já estou aqui com uma nova planilha em branco. Eu vou buscar esse arquivo lá na pasta. Então, eu vou vir aqui na guia Obter Dados, de Arquivo, de Pasta de Trabalho. E aqui eu vou buscar esse arquivo na minha área de trabalho, base comissões, comissões bruta, carregando. Aqui eu vou selecionar a pasta toda, a pasta de trabalho, com todas as abas, se tivesse mais, nesse caso só tem uma. E aqui ele trouxe essa tabela com os metadados. Então vamos ver o que tem aqui. Tá? Então os dados sempre vão ficar dentro aqui da coluna data, né? Que é em inglês de data, que é dados. Olha só, aqui nós temos os dados, do jeito que a gente viu lá no arquivo anteriormente. E aqui é uma cópia. Às vezes o Power Query ele acaba duplicando os dados. Tá? Aí você precisa tomar cuidado para que o seu tratamento não fique duplicado. Então, o que eu costumo fazer para garantir que eu não vou ter esse problema de duplicidade? Eu venho aqui no tipo e seleciono apenas o sheet, tipo sheet. Geralmente esse define name é uma duplicidade que às vezes acontece no Power Query.
Tá? Então, eu vou vir aqui e filtrar pelo manter só a sheet aqui, que é a planilha. E agora, eu vou remover as outras colunas e vou manter somente essa. Remover outras colunas. Agora eu posso vir aqui e clicar em Table para expandir. E aqui nós temos a tabela expandida daquele jeito que nós vimos anteriormente. Então a primeira coisa aqui que nós vamos fazer é remover essas linhas em nulos aqui da parte superior, porque elas não têm utilidade nenhuma. Então aqui, como o relatório tem um padrão, é sempre essa quantidade de linhas nulas que vem aqui na parte superior, a gente pode simplesmente vir aqui na opção remover linhas e usar a opção remover linhas superiores. E aqui eu vou informar quantidade de linhas, 13 linhas, e ele já removeu aqui as 13 linhas. Tá? A gente perdeu aquela primeira linha de cabeçalho, mas não tem problema, a gente consegue resolver isso de outra forma. Então já conseguimos fazer aqui a primeira transformação. A segunda é, eu preciso do nome de cada vendedor em todas as linhas, para que o meu relatório fique confiável, fique conciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um segundo recurso aqui do Power Query, que é o comando fill down ou fill up. Nesse caso, como é o total aqui da Daniela, os lançamentos referentes a Daniela são os lançamentos acima. Então, vou usar o comando fill up. Então, botão direito, a preenchimento para cima, que é o fill up. Então, já preenchi aqui o nome de cada vendedor em todas as linhas. Então, a gente já resolveu mais um problema. Agora, eu posso, por exemplo, promover essa primeira linha aqui, cabeçalho. A maioria aqui já está certa, então eu já posso promover essas primeiras linhas a cabeçalho. Então, eu vou vir aqui na guia transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Ok. E agora, a gente pode remover essas duas linhas aqui que tem, sempre que tem uma troca de vendedor. Então a gente pode remover essas duas linhas aqui com segurança, porque não tem lançamento, não tem dados. Né? Se a gente clicar aqui no começo da linha, a gente vai ver toda a linha nessa tabela abaixo que aparece. Tá? Aqui são somente os totais, a gente não precisa dos totais porque a gente já tem o valor de forma analítica, linha a linha. Então, eu posso vir aqui filtrar que é nulo e depois filtrar tudo que é total. Vai funcionar. Mas tem uma maneira mais otimizada de fazer isso. Então, sempre que tem essas duas linhas, aqui na coluna ficha, por exemplo, ou origem, ou até mesmo animal, tem nulo. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em ficha e remover o que é nulo. E automaticamente ele vai manter tudo que atende a esse critério. Ou seja, não é nulo nessa coluna específica. E aqui já está bem melhor a nossa base, né? Já está bem mais arrumada. Agora, a gente precisa se livrar de algumas colunas que a gente não precisa. Tem aqui, né, coluna 8, não tem nada, então a gente pode vir aqui e deletar. Coluna 9, também não tem nada. Posso vir aqui e deletar. Já na coluna 10, é uma coluna que o cabeçalho estava na linha superior, que a gente acabou tirando, né? Mas, olhando aqui, é o preço unitário. Vou renomear. Preço unitário. Quantidade já está aqui. Aqui é total serviço. Desconto já está aqui. Aqui é comissão. Então, aqui é a comissão em percentual. Aqui é CINCI de comissão. Deixa eu renomear o nome. Renomear a coluna. Aqui é o percentual da comissão. E aqui é o valor da comissão em si. Ótimo. Então, aqui a gente já tem todas as nossas colunas necessárias e todos os excessos, todos os lixos aqui que a gente não precisava já foram removidos. Ah, falta um detalhe. Se a gente ir lá no final, vou clicar aqui, não tem muitas linhas, tem apenas 438, então dá para... Chegamos aqui no final, tem essa linha aqui e a gente não precisa. Então o que eu posso fazer? Vir aqui na guia página inicial e remover as linhas inferiores. Remover linhas inferiores, nesse caso só uma. Remover uma linha inferior. Já ficou certo. Deixa eu voltar para o começo.
Então aqui a gente tem as colunas com todas as informações que a gente precisa, o relatório já tratado. E a melhor parte, isso aqui fica automatizado. Sempre que você colocar um novo arquivo naquela pasta, você pode alterar aqui. Se o nome do arquivo for exatamente o mesmo, você não vai precisar fazer alteração nenhuma. Mas agora, se mudar o nome do arquivo, você vai precisar vir aqui em fonte e mudar o nome do arquivo, ou até mesmo mudar de pasta. Tá? Tem algumas maneiras de automatizar esse processo, né, para deixar dinâmico o caminho do arquivo. Mas isso aí a gente vai tratar em um outro vídeo. Mais alguns passos aqui para a gente concluir o vídeo. Eu estou vendo aqui, por exemplo, na coluna de descrição, e não está muito legal isso aqui, né? Não está tendo um padrão. Então eu posso utilizar alguns comandos aqui para dar uma tratada nesse texto. Então eu vou aqui, por exemplo, usar o comando de trim, que é cortar em português, para ele tirar esses espaços necessários. Então, outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar letras maiúsculas e minúsculas. Então sempre começar com letra maiúscula. Então aqui ele já acertou. Ver se tem mais alguma coisa aqui, se tem mais algum detalhe. Animal também posso aplicar o mesmo comando, transformar, colocar cada primeira letra em maiúscula. Agora eu vou especificar o tipo de dado de cada coluna, Ctrl A, transformar, detectar tipo de dados, ok. E agora eu vou carregar isso aqui lá para o Excel, já 100% tratado e automatizado. Aqui na primeira aba mesmo, e aqui está um relatório final. Aí você pode jogar numa tabela dinâmica, você pode analisar aqui mesmo, mas o fato é que já está 100% tratado e automatizado. Então essa é uma super dica, né? E agradeço o cliente por ter nos trazido esse desafio. E é claro que esses dados aqui são dados fictícios, a gente alterou os dados, né, para poder fazer o vídeo, mas com certeza esse conteúdo deve ter te ajudado aí, e compartilhe com outras pessoas que provavelmente precisam resolver desafios semelhantes a esse aí no seu dia a dia. Então deixe o seu comentário abaixo, deixe o seu like e até o próximo vídeo.